12 Tirania de Aço capítulo 415. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. A poeira baixou depois que o exército de dezenas de milhares de prisioneiros foi transformado em pasta de carne pelas brigadas de artilharia austríacas. Muitos dos soldados jovens e veteranos contemplaram a cena destrutiva com expressões de apreensão e orgulho. Com medo do que poderia ocorrer se eles cometessem o erro de pegarem armas contra a coroa, e ainda orgulhosos do poderio militar que sua nação possuía. Eles haviam exterminado sozinhos um exército com o dobro de seus números, sem que o inimigo chegasse ao alcance de disparar suas armas. Tal feito só foi alcançado devido ao uso de sinalizadores e artilharia, que tiveram um efeito combinado sobre os supersticiosos homens feudais do exército ibérico que acreditavam genuinamente que a aliança austro-granadense tinha de alguma forma conseguido forçar anjos a cair do céu. Se o inimigo tivesse se controlado, poderia ter sido capaz de avançar sobre a primeira linha de trincheira e entrar em combate corpo a corpo com os soldados austro-granadinos. No entanto, uma exibição tão avassaladora de tecnologia avançada não era diferente de magia aos olhos dos exércitos primitivos da Península Ibérica e da cristandade. Assim, eles ficaram assustados e expuseram suas costas aos inimigos, que os derrubaram com facilidade. Berengário contemplou a carnificina que havia infligido neste campo de batalha com um sorriso perverso no rosto antes de voltar para a linha de trincheira, em silêncio enquanto fazia. Essa aparência sinistra levou muitos de suas fileiras a acreditar que seu rei era um homem de grande crueldade com seus inimigos. Depois de se aproximar da linha de retaguarda, Berengar deitou-se em seu bunker de comando, onde rapidamente se viu dormindo sem se importar com o mundo. Horas se passaram e a manhã chegou. Com isso, Berengar acordou bem cedo, reunindo suas forças de cavalaria para se preparar para partir em uma tentativa de lutar pelo controle da capital de Castela. Com o exército principal de seu inimigo derrotado, Berengário não precisou se preocupar em lutar contra números mais significativos enquanto avançava sobre a cidade de Toledo. Berengar estava parado diante de 4 generais reunidos diante dele. Os generais Arnulf e Adelbrand representaram as divisões austríacas. O general Ziad era responsável pelo que restava do exército real de Granada e, finalmente, o general Alexis Caspar estava aqui para liderar a força expedicionária da Boêmia. O exército real da Boêmia estava equipado com roupas e armaduras semelhantes às do exército austríaco. A principal diferença era que se assemelhava aos uniformes de Campus Tengaru M1917 usados pelas forças austro-húngaras durante a vida anterior de Berengar na Grande Guerra. Claro, eles foram equipados com armas excedentes do exército real austríaco, como 1417-18 rifles mosquetes e 1417-12 LB fiel de guns. No entanto, eles receberam equipamentos muito superiores quando comparados com seus inimigos. Com os tubos de carregamento rápido à sua disposição, eles ainda eram capazes de disparar cerca de 5 tiros por minuto das posições entrincheiradas. Berengar estava vestido com seu uniforme de campo, com um sabre de cavalaria preso ao cinto, junto com seu revólver de serviço 1422, contido em seu coldre. Ele rapidamente começou a dar instruções aos generais enquanto se preparava para partir. Enquanto eu marcho e garanto nossa vitória, todos vocês continuarão a conduzir a guerra como temos feito até agora. Mantenha um perímetro ao redor das fronteiras de Granada e assegure-se de que qualquer exército que avance em sua posição receba fogo de artilharia. Momento em que entram no campo de tiro. Se chegar o momento em que você deve recuar de uma posição entrincheirada, não tenha medo de fazê-lo. A sobrevivência de nossas tropas é o fator mais crucial deste conflito. Cuide de cada soldado sob seu comando como se fosse seu filho amado, e ele o seguirá até os portões do inferno. Os generais saudaram Berengário enquanto ele subia na garupa de sua montaria, onde Berengar retribuiu a saudação. Ao fazê-lo, gritou o antigo grito de guerra das forças armadas austríacas: Deus conosco. Dito isto,
reagrupou-se com a sua cavalaria, aguardando a sua chegada, onde se puseram a caminho de Toledo. Quando eles chegaram, o rei castelhano com certeza estava ciente da derrota desastrosa de sua força principal. Se ele tinha as pedras para ficar dentro dos limites de sua cidade e defendê-la, ainda não se sabia. Durante vários dias, a cavalaria austríaca, seguida pela sua bateria de artilharia anexa e unidade logística, percorreu a paisagem castelhana antes de finalmente chegar à cidade de Toledo. Ao entrarem no campo de tiro da artilharia, que estava a cerca de 5 milhas de distância, Berengário deu sua ordem ao oficial de artilharia que os acompanhava. Coloque seus homens para trabalhar e concentre seu bombardeio na guarita principal. Quero que aquela seção da parede seja derrubada antes da chegada de minha força nas proximidades de seu bombardeio. O oficial de artilharia reprimiu o riso interno ao ouvir tão ridícula ordem. Claro, a parede seria derrubada antes que eles chegassem perto do bombardeio. Com o poder dos canhões de campo FK-22 de 7,5 centímetros, a parede provavelmente seria derrubada por uma única barragem. Depois disso, eles focariam suas armas no castelo no centro da cidade. No entanto, por respeito ao seu monarca, o oficial apenas saudou o jovem rei e acenou com a cabeça antes de responder afirmativamente. Sim, Sua Majestade. Depois de dizer isso, a bateria de artilharia de 6 canhões de campanha começou a desdobrar suas armas. Ao fazer isso, Berengar ordenou que sua cavalaria avançasse. 5 milhas era uma distância bastante longa e um cavalo só podia galopar a toda velocidade por uma distância de cerca de 2 milhas antes de ficar exausto. Assim, partiram a trote para o seu alvo enquanto a bateria de artilharia, apoiada por uma unidade logística, começava a bombardear a cidade, que desconhecia por completo que o inimigo se tinha reunido à distância. O eco de 6 canhões ressoou no ar quando uma única bateria pousou perfeitamente na guarita principal. A detonação dos 6 projéteis 75x200 mmr foi suficiente para arruiná-lo. Os infelizes dentro da guarita foram imediatamente esmagados pelos escombros das pedras acima de suas cabeças. Tendo conseguido seu objetivo, o oficial de artilharia encarregado da bateria disparou imediatamente contra o castelo à distância. Só depois de arruinado um troço da sua muralha é que cessou o fogo. Afinal, eles tinham suprimentos limitados e queriam derrubar o maior número possível de cidades sem precisar retirar e reabastecer. Após cerca de uma hora, os 10.000 cavaleiros chegaram à portaria em ruínas, onde aguardaram as ordens de seu soberano e rei X-Marshal. Berengário não hesitou e imediatamente berrou seu decreto em tom severo. Cobrar. Com este comando, 10.000 cavalaria composta por hussardos, uhlans, cuirasseiros e infantaria montada invadiram a cidade com armas na mão e intenção implacável. O caminho para a vitória foi aberto pela artilharia. Tudo o que eles precisavam fazer era cortar quem entrasse em seu caminho. Os poucos defensores da cidade foram rapidamente cortados em pedaços pelo avanço da cavalaria. Aqueles que não foram baleados com revólveres ou carabinas de agulha, foram impiedosamente dilacerados com espadas e lanças. A infantaria montada havia desmontado de seus cavalos e avançado para a cidade com rifles de agulha na mão e baionetas afixadas enquanto atiravam em qualquer homem vestido com armadura ou portando armas. O sangue agora manchava as ruas e os cadáveres empilhados uns sobre os outros enquanto as forças austríacas avançavam rapidamente pela cidade cheia de cidadãos em pânico e em direção ao castelo onde o rei de Castela com certeza estava escondido. Com as paredes do castelo derrubadas, foi uma simples questão de correr pelo pátio onde a cavalaria de Berengário rapidamente abateu os guardas reais de Castela. Depois, Berengar escondeu sua lâmina onde desmontou de seu cavalo e ergueu sua pistola, engatilhando o martelo para que ficasse em modo de ação única enquanto avançava em direção à entrada do castelo. Cercado por sua guarda real, que estava equipada com carabinas de agulha, Berengar puxou uma granada de pau onde puxou o pino antes de jogá-lo em direção aos portões da frente. As portas de madeira imediatamente se estilhaçaram quando a granada explodiu com uma explosão. Posteriormente,
Berengar e sua guarda real avançaram para o castelo como vanguarda. No momento em que a fumaça se dissipou, Berengário viu um cavaleiro de Castela correr em sua direção com uma lâmina na mão, mas o jovem monarca nem mesmo se encolheu. Em vez disso, ele apontou para a mira de seu revólver, que estava contido em sua mão esquerda, e apertou o gatilho. Ao fazê-lo, um projétil de calibre 38 foi lançado de seu cano e atingiu o crânio do cavaleiro de armadura pesada. Sangue e matéria cinzenta espirraram para fora da enorme ferida de saída do capacete de aço e cobriram as paredes. Enquanto Berengar matava seu oponente, sua guarda real rapidamente ergueu suas carabinas e atirou em qualquer outro cavaleiro em sua entrada de maneira implacável. O acesso ao castelo real castelhano era agora seguro. Tirania de Aço capítulo 416. Tendo garantido a entrada do castelo dentro da cidade de Toledo, Berengar esperou a chegada de sua infantaria montada. Quando os homens finalmente alcançaram a cavalaria, eles imediatamente avançaram pelos estreitos corredores de pedra com rifles na mão e baionetas afixadas. Berengar prosseguiu calmamente atrás deles com seu revólver guardado com segurança no coldre. A infantaria montada varreu os corredores, atirando impiedosamente em qualquer homem que se interpusesse em seu caminho. Depois de cada tiro disparado, eles levantavam a alça do ferrolho e o puxavam para trás antes de colocar outro cartucho de papel em sua câmara. Depois de acertar a rodada, eles empurrariam o ferrolho de volta para casa e se preparariam para atirar no próximo alvo que aparecesse em seu caminho. Os cavaleiros de Castela defenderam bravamente a residência de seu mestre enquanto tentavam se esconder atrás dos cantos e emboscar a infantaria montada que se aproximava. Ainda assim, foi em vão. No momento em que cortaram suas lâminas, foram facilmente desviados pelas baionetas de 10 polegadas fixadas na lateral dos canos da infantaria. Depois que as espadas foram desviadas, um tiro foi disparado através do torso dos cavaleiros, e suas entranhas foram dilaceradas antes de serem expelidas do outro lado de suas armaduras, ceifando impiedosamente suas almas como trigo para a foice. Os soldados recarregaram suas armas com confiança enquanto conduziam seu monarca pelo vasto interior do castelo. Apesar do conflito aparecer em todos os cantos do castelo, os soldados austríacos se viram bem protegidos com suas armaduras e sofreram poucas ou nenhumas baixas. Em vez disso, pilhas de cavaleiros com armaduras pesadas crivavam os corredores enquanto seu sangue corria para o chão de pedra fria. Por fim, Berengar e seus soldados chegaram ao grande salão onde o rei de Castela estava sentado em seu trono. Curiosamente, não havia um único indício de medo em seu rosto. Em vez disso, foi tranquilo, como se ele tivesse aceitado seu destino. Berengar e seus soldados se aproximaram cautelosamente enquanto protegiam a sala dos poucos guarda-costas restantes do rei castelhano. Ao ver o diabo em carne e osso, o rei Francisco de Trastamara olhou para Berengário com desdém enquanto ele cuspia corajosamente no chão à sua frente antes de falar o que pensava. Então você é o arrivista austríaco que desafia a autoridade de Deus. Eu não esperava que você tivesse uma aparência tão real. Suponho que seja verdade o que eles dizem. Lúcifer era de fato o mais belo entre a criação do Senhor. Berengário imediatamente se sentiu enojado ao ouvir tal comentário e, em vez disso, aproximou-se do rei de Castela antes de fazer suas exigências. Seu exército foi derrotado, mas o povo de sua cidade permanece intacto em sua maior parte. Sugiro que você se renda, ou então serei forçado a praticar crueldade desnecessária contra você, sua família e seu povo. No entanto, a expressão do rei de Castela não mudou. Não havia sinal de pavor ou medo em seus olhos, apenas desgosto. Como se a própria existência de Berengário fosse um insulto ao seu orgulho de monarca nato. Assim, não foi surpresa quando ele começou a insultar Berengário na cara. Você não é o rei, Berengar von Kufstein. Você é um humilde barão que não conhece seu lugar. Sem sua tecnologia avançada, você não seria nada. Eu me pergunto qual foi o preço para você obter tal conhecimento ilimitado. Diga-me, você vender sua alma a Satanás? Para quê? Poder temporário neste plano mortal? Tenho dó de você, não importa o que você alcance neste nosso mundo.
Em última análise, você está destinado a uma eternidade de fogo em tormento infernal. Considerando que eu e minha família entraremos no reino dos céus, por meio de sua vontade divina, lideramos nosso povo nesta vida e o faremos na próxima. O direito de governar não é determinado por sua força, mas pelo próprio Deus. Faça conosco o que quiser, você apenas estará garantindo o maior da nação para sua alma miserável. Berengário tinha uma expressão distorcida no rosto ao ouvir tais insultos ao seu poder e autoridade. Ele sabia que, na história, os espanhóis estavam entre os cristãos mais fanáticos do planeta, que estavam dispostos a destruir conhecimentos valiosos se acreditassem que ofenderam seu Deus, mas enfrentar tal fanatismo na carne era genuinamente irritante. Com isso em mente, um sorriso malicioso se espalhou em seus lábios quando ele decidiu brincar com o fanático religioso sentado à sua frente. Berengar aproximou-se lentamente do trono. A cada peganho, o som ecoava pelo corredor de pedra como se fosse um trovão. Quando ele finalmente alcançou o rei castelhano, Berengar agarrou o pescoço do homem e o jogou de joelhos antes de pisar em seu crânio e forçá-lo a se prostrar diante dele. Ele começou a insultar o monarca religioso com a anedota de sua experiência pessoal com a chamada vida após a morte. Lamento ser o único a informá-lo, mas Deus não existe, o céu não existe nem o inferno. Existe apenas vida e morte. Portanto, espero que você se lembre quando se encontrar na próxima vida, que eu, o rei Berengar von Kufstein, fui aquele que o enviou para lá. Eu realmente espero que você tenha nascido no degrau mais baixo da sociedade como um membro empobrecido das pessoas comuns sobre as quais você afirma ter o governo divino, para que você conheça o dor e sofrimento de seu povo em primeira mão. Depois de dizer isso, Berengário chutou o homem no chão, onde o rei de Castela olhou para ele com ódio amargo. Enquanto o homem lutava para ficar de joelhos, ele olhou para o céu e fez o sinal da cruz, fazendo uma última oração antes de abraçar as mãos frias da morte. Ao fazer isso, Berengar circulou até as costas do homem e puxou seu revólver, onde o pressionou contra a parte de trás do crânio do homem. Antes que o rei pudesse terminar suas orações, Berengar puxou o gatilho e o enviou para a vida após a morte. Sangue e massa cinzenta espirraram no chão quando o corpo do homem desabou, com uma expressão indiferente. Berengário guardou sua pistola no coldre antes de dar uma ordem às suas tropas próximas que testemunharam seu discurso em modos cruéis. Encontre a família do rei e elimine-os depois de ter saqueado a cidade com tudo. Qualquer um que tentar resistir será morto no local. Depois de dizer isso, Berengário sentou-se no trono castelhano com um olhar de desgosto em seu rosto para o cadáver que jazia diante dele. Ele começou a murmurar baixinho uma única frase, o que causou arrepios na espinha dos poucos homens que estavam perto o suficiente para ouvi-la. Um já foi, faltam dois. Era exatamente como Berengário havia dito. O jovem rei da Áustria planejava eliminar todos os 3 reis da Península Ibérica e suas famílias. Ao fazer isso, ele estaria mergulhando os reinos católicos da Península no caos absoluto, ganhando o tempo necessário para armar e treinar seus aliados granadinos para que fossem capazes de vencer a reconquista sem mais intervenção da Áustria e Bizâncio. Durante o resto da noite, gritos ecoaram por toda a cidade enquanto o exército de 10.000 homens a despedaçava, levando cada pedacinho de ouro, prata e pedras preciosas que encontravam, espetando impiedosamente qualquer um que resistisse com suas baionetas. A família real de Castela foi encontrada escondida em uma sala secreta e foi baleada onde estava. Quanto a Berengar, ele olhou para um mapa da Península Ibérica onde enfiou uma faca de bota no local que marcava a cidade de Zaragoza. Seu próximo alvo foi o reino de Aragão. Afinal, a casa de Trastamara governava Castela e Aragão, com o rei Francisco de Trastamara e sua família mortos. Seu parente Felipe agora reivindicava seu território e Berengário pretendia executá-lo antes que ele pudesse tomar o poder para si mesmo. Com o exército e a casa real de Castela aniquilados, Berengar desferiu um duro golpe na União Ibérica nos estágios iniciais da guerra. Ele suspeitava que os reis portugueses e aragoneses retirariam pelo menos um exército que pressionava Granada a defender seu território.
Assim, ele teria que se mover rapidamente para eliminar seu próximo alvo. Um falcão mensageiro foi enviado de volta às linhas de frente da defesa granadense, informando-os da rápida vitória que Berengário havia conquistado sobre a coroa castelhana e o resultado ocorrido. Nos próximos dias, as várias forças em toda a cristandade viriam a saber o que havia acontecido com Castelo e começariam a temer o poder do exército austríaco e a brutalidade de seu monarca. Pois se Berengário nem mesmo tratasse a vida de seus pares com o respeito e a dignidade que lhes eram concedidos, quem ele não eliminaria em sua busca pelo poder? Por enquanto, a guerra na Península Ibérica continuava a se travar e estava longe de atingir seu pico de intensidade. Tirania de Aço capítulo 417. Dentro dos limites do Ducado da Borgonha, uma reunião foi realizada dentro do castelo do Duque. O homem que havia começado uma rebelião aberta contra a coroa francesa devido ao comportamento promíscuo de sua ex-amante, o príncipe herdeiro, estava sentado em seu trono ducal. Diante dele estava um grupo de diplomatas vestidos com trajes pertencentes à classe alta da Península Ibérica. O homem à frente da delegação começou a falar francês com forte sotaque ibérico enquanto se dirigia ao homem à sua frente com um sinal de humildade e respeito. Eu entendo que você está fazendo a obra do Senhor ao expor a natureza pecaminosa da família real. O comportamento do príncipe Albri de Valois é realmente nojento, e o menino está destinado a queimar no fogo eterno do inferno. Assim, meu mestre, o rei Francisco de Trastâmara, governante do grande reino de Castela, ordenou-me que entregasse estas armas a vossa graça como sinal de nosso apoio. Depois de dizer isso, o diplomata assobiou, o que sinalizou aos homens sob seu comando para trazerem os caixotes cheios de armas. Ao abrir as caixas de madeira, várias armas de fogo de mão na forma do arquebuz apareceram. Ao contrário das armas que Berengar dera à coroa francesa, essas eram imitações grosseiras da manufatura ibérica local. Eles eram feitos de materiais inferiores e não tinham um calibre padronizado. Dificilmente eram da mesma qualidade de armas emitidas para os aliados de Berengário. Apesar disso, o Duque da Borgonha tinha um sorriso largo ao testemunhar os numerosos caixotes que enchiam seu grande salão. Com essas armas, seus exércitos seriam capazes de causar danos significativos aos legalistas que apoiavam rei Gilles e sua dinastia podre. Ao testemunhar as novas armas, o duque se levantou de seu assento antes de se dirigir a seus convidados com um sorriso caloroso. Agradeço por viajar até aqui para entregar armas tão magníficas. Eu prometo a você, farei grande uso delas em meus futuros conflitos com a família real. O principal diplomata acenou com a cabeça em resposta. Ao fazê-lo, ele começou a falar mais sobre o conflito em andamento na França. A União Ibérica os apoia. Faremos questão de trazer mais armas quando estivermos disponíveis. Quanto a pólvora e munições, podem ser vendidas por um preço razoável. O Duque da Borgonha concordou com a cabeça. Ele achou esses termos aceitáveis. Como tal, ele rapidamente se sentou em seu assento antes de brincar com uma moeda de ouro enquanto a girava entre os dedos. Essa moeda não era outra senão o Gulden austríaco, cuja contrapartida em prata havia rapidamente começado a substituir outras formas de moeda como padrão internacional. Após alguns momentos de reflexão, ele jogou a moeda para os diplomatas abaixo, que rapidamente a pegaram. Ao fazer isso, um sorriso malicioso apareceu em seu rosto antes de responder à declaração deles. Considere este o primeiro pagamento por seus serviços. Estou ansioso para fazer mais negócios com você. O diplomata curvou a cabeça respeitosamente antes de responder à declaração do duque. Agradeço a vossa graça por sua generosidade. Depois de ouvir isso, o duque dispensou os diplomatas ibéricos que retornaram aos aposentos que lhes foram concedidos em seu feudo durante a estada. Depois de chegarem aos seus aposentos, os delegados esperaram até terem certeza de que ninguém fora da sala poderia ouvir seus sussurros antes de falar. No momento em que começaram a conversar, já não era na língua francesa com sotaque castelhano, mas sim no alemão perfeito. Por enquanto, manteremos as aparências. Mais tarde à noite, enviarei uma mensagem criptografada para o quartel-general.
informando que a primeira etapa de nossa operação foi bem sucedida e que manteremos contato com o anfitrião da Borgonha por algum tempo antes de iniciar a próxima fase. Na realidade, esta não era uma delegação da União Ibérica, mas sim agentes secretos da inteligência real austríaca que começaram a conduzir os estágios iniciais das operações secretas da Áustria no Reino da França. Ao ouvir isso, os outros agentes acenaram com a cabeça em resposta às ordens de seu comandante. Um dos homens em questão imediatamente começou a perguntar sobre a segunda fase de seu objetivo em voz baixa. Qual é exatamente o segundo estágio desta operação? O agente em comando imediatamente começou a informar seus subordinados de seus planos para o futuro próximo com um tom cauteloso. Depois de terminarmos de estabelecer laços com os borgonheses, nos retiraremos de seu castelo sob o ardil de que retornaremos a Castela. Em vez disso, entraremos nas fronteiras do Reino da França e começaremos a encorajar a dissidência contra a família real. Ao ouvir isso, os agentes assentiram em silêncio antes que seu comandante lhes desse as ordens restantes. Tudo bem, descanse um pouco. Nos próximos dias, manteremos nossas identidades atuais como dignitários estrangeiros até depois de nos retirarmos do forte. Os agentes subordinados acenaram com a cabeça antes de fazer o que lhes foi dito. Semanas se passaram e Linde sentou-se dentro dos limites do Palácio Real na cidade de Kufstein. A essa altura, sua barriga havia crescido bastante, pois ela estava grávida de vários meses. Apesar disso, ela nunca cessou suas responsabilidades como diretora de inteligência, embora grande parte de seu trabalho tenha sido devidamente delegado às agências apropriadas. Na frente dela estava ninguém menos que a vice-diretora Emma, vestida com seu uniforme completo, relatando informações sobre suas operações em andamento na França. Nossos agentes se infiltraram nos ducados rebeldes da Aquitânia e da Borgonha e forneceram com sucesso aos seus líderes as armas e munições necessárias para infligir baixas mais significativas aos exércitos franceses. Seus pseudônimos estão intactos e os rebeldes acreditam genuinamente que têm o apoio da União Ibérica. Seu plano de fazer nossos soldados na Península Ibérica capturarem os arquebuses falsificados da União e distribuí-los aos nossos agentes de campo para uso em nossas operações secretas foi absolutamente genial. Se fôssemos usar nosso estoque de tais armas primitivas, seria muito mais difícil esconder nossas identidades. Linde tinha um sorriso presunçoso em seu belo rosto ao ouvir esse elogio. De fato não era nada impressionante, afinal, foi ela quem criou a rede de espionagem de Berengar do Zero e, com pouquíssima ajuda do marido, foi capaz de transformá-la em uma moderna agência de inteligência muito além das capacidades de seus rivais. Em comparação com esse feito, os pequenos detalhes de suas operações atuais no reino vizinho a oeste eram mera brincadeira de criança. Ela tinha um tom de voz arrogante quando começou a perguntar sobre a próxima fase de seu trabalho na França. Com os arquebus nas mãos dos rebeldes, é apenas uma questão de tempo até que eles os usem no campo de batalha. Quando isso acontecer, os legalistas franceses serão forçados a empregar as armas que já lhes demos. Quando o povo francês perceber que seu monarca aceitou a ajuda militar da Áustria, isso causará um grande escândalo. Assim, com o apoio de nossos agentes ocultos no campo, a França logo se encontrará envolvida em um conflito muito maior do que eles viram até agora. Quando isso acontecer, os ingleses certamente tirarão proveito disso. Como tal, devemos trabalhar rapidamente para garantir que esses novos grupos rebeldes tenham sentimentos anti-ingleses, para que eles também tenham seu trabalho cortado para eles. Emma acenou com a cabeça ao ouvir a linha de pensamento de Linde antes de comentar sobre a situação. Farei questão de transmitir suas ordens para o campo. Em pouco tempo, todo o reino da França será uma gigantesca zona de guerra. Não duvido que tal coisa desencadeará uma crise de refugiados. O que devemos fazer sobre esse resultado potencial? O sorriso de Linde foi de presunçoso a cruel enquanto ela tomava um gole do chá em sua xícara. Depois de beber dela, ela respondeu a essa pergunta com uma declaração ousada. Feche a fronteira e dê ordens aos nossos soldados para abrir fogo contra qualquer um que tente entrar ilegalmente no reino da Áustria.
Duvido muito que Berengário queira que um bando de camponeses franceses imundos entre em seu reino. A vice-diretora da inteligência real austríaca imediatamente saudou seu oficial superior antes de responder afirmativamente a esta ordem. Isso será feito, Sua Alteza. Depois de dizer isso, Linde pousou sua xícara cheia de chá e dispensou seu subordinado. Se não houver mais nada, então você pode ir embora. Tenho muitas coisas para preparar. Emma sentiu em silêncio antes de partir, deixando Linde sozinha enquanto bebia o resto de seu chá em silêncio. Sinceramente, ela não estava tão preocupada com o resultado da Guerra dos 100 Anos, pelo menos não em comparação com o marido. Em vez disso, ela estava apreensiva com o retorno seguro de Berengário da guerra na Península Ibérica. Como tal, ela passou algum tempo em silêncio orando pelo bem-estar dele. Enquanto Berengar continuava a guerrear contra seus inimigos, sua segunda esposa trabalhava duro, supervisionando as várias operações da inteligência real austríaca. Afinal, não foi apenas a França que atraiu a atenção da Áustria. Tirania de Aço capítulo 418. Dentro da cidade de Kufstein, sentadas em um café popular, estavam duas jovens. Adela e sua irmã mais velha, Ava, estavam sentadas uma de frente para a outra, enquanto a mais nova das duas irmãs tinha uma carranca no rosto. Já fazia algum tempo que ela não via sua irmã mais velha e, como sempre, o relacionamento entre as duas irmãs estava longe de ser cordial. Desde que Adela ficou noiva de seu primo Berengar, anos atrás, seu relacionamento com a irmã mais velha piorou continuamente. A essa altura, ficou bastante claro para Adela que sua irmã Ava tinha inveja de seu casamento com Berengar. Assim, como uma pirralha infantil, Ava repetidamente agiu contra ela em vários acessos de ciúme. Agora, a mãe de 3 filhos e ex-condessa de Salzburgo implorava por uma oportunidade na tentativa de resgatar o lugar do marido na hierarquia social austríaca. Afinal, devido às suas ações covardes durante a ocupação bávara da Áustria, Wolfgang foi destituído de suas terras e títulos e foi completamente desonrado aos olhos de seus pares. O chanceler Otto e sua esposa se cansaram de cuidar de sua filha mais velha e de seu estúpido marido. Assim, Ava não teve outra opção a não ser convencer Berengar a permitir que sua família voltasse a cair em suas boas graças. Claro, a única maneira de conseguir isso era por meio de sua irmã, a primeira esposa do rei da Áustria. Depois de todos esses anos, Ava ainda mal conseguia acreditar que o menino doente com quem ela havia crescido era agora o homem mais poderoso do mundo ocidental. A cada dia que passava, ela lamentava suas ações passadas. Embora Berengário não soubesse, quando os dois eram crianças pequenas, eles estavam noivos para se casar quando atingissem a idade adulta. No entanto, conforme a condição doentia de Berengar progredia para um estado de quase morte, Ava ficou desiludida com o garoto que ela amou e convenceu seu pai a romper o noivado. Surpreendentemente, anos depois, isso resultou no noivado de Berengar e Adela, o que chocou muito Ava. Afinal, sua irmã mais nova ficou noiva de seu primeiro crush. No entanto, não foi até que Berengar começou a subir no poder que Ava realmente começou a se arrepender de sua decisão e ficou cheia de inveja de seu irmão. É claro que Berengar não se lembrava disso, pois o habitante original de seu corpo não havia se envolvido com a política familiar em sua juventude e apenas pensava em Ava como uma boa amiga em seus anos de infância. Se ele soubesse que já foi noivo da irmã mais velha de Adela, poderia tomá-la como amante para reivindicar o que poderia ser percebido como sua esposa original. Esta foi a razão mais significativa pela qual Ava sempre buscou conflito com Adela no passado. Ela percebeu que havia jogado fora um diamante em troca de um cocô polido. Agora, Adela era a grande rainha da Áustria, e Ava era a esposa de um nobre sem terras em desgraça. Com isso em mente, Ava começou a chorar quando começou a falar com sua irmã mais nova sobre as dificuldades que teve de suportar como esposa de Wolfgang. Você tem tanta sorte de ser casada com um homem como Berengar. Wolfgang é um idiota absoluto. Ele não tem ideia de que aqueles ao seu redor estão zombando dele abertamente. Onde quer que vamos, as pessoas nos tratam como paras com seus comentários indiretos,
E ele acha que eles estão sendo genuinamente legais com ele. Papai nem mesmo paga para meus filhos terem uma educação particular. Então eles têm que sentar com aqueles plebeus imundos nas novas escolas públicas. Sem nossos pais, minha família não teria sequer um talher em nosso nome. Agora que Adelbrand assumiu o controle de sua casa e de sua fortuna. Adela não era nem um pouco simpática com a irmã. Ao contrário de Berengar, ela sabia do casamento arranjado entre Ava e Berengar quando eles eram crianças. Na verdade, a jovem rainha da Áustria era bastante rancorosa com sua irmã mais velha. O próprio pensamento de que seu marido poderia ter se casado com a cadela de uma irmã mais velha trouxe o pior dentro dela. Felizmente para Adela, Ava jogou tudo fora por um idiota como Wolfgang, simplesmente porque sua família era rica e poderosa na época. Como tal, a jovem rainha nem hesitou enquanto falava com firme determinação para sua mimada irmã mais velha. Ava, o que exatamente você quer de mim? Se você veio pedir dinheiro, está fora de minhas mãos. Lamento informar que não tenho autoridade para me retirar. Quanto às nossas economias, precisarei discutir pessoalmente com Berengário se posso ou não emprestar dinheiro ao seu marido. Como o rei está atualmente na Península Ibérica travando uma guerra contra nossos inimigos, levará algum tempo até que eu possa fazer esse pedido. Ava mordeu o lábio ao ouvir essa notícia. Ela suspeitava que Adela poderia lhe dar algum dinheiro, mas se recusou a fazê-lo. Como tal, seu coração se encheu de ressentimento ao pensar no grau de luxo em que Adela vivia e no fato de que, se ela não tivesse sido tão tole em sua juventude, tudo poderia ter sido dela. Apesar dessa fúria crescente, Ava acalmou sua ira interior antes de colocar uma fachada gentil. Pequena Adela, não estou pedindo dinheiro, simplesmente quero um terreno para meu marido para que possamos ganhar uma vida decente. Certamente há alguma fábrica em algum lugar de que seu marido não precisa. Mesmo que seja apenas uma pequena instalação de produção, seu marido tem tanta riqueza gerada com o aluguel que cobra dos empresários pelo uso de suas terras. Ele não pode deixar um pouco disso para sua família? A sobrancelha de Adela levantou ligeiramente ao ouvir essa sugestão enquanto ela olhava para sua irmã com descrença. Ela imediatamente pediu esclarecimentos sobre o que Ava estava sugerindo. Você está sugerindo que eu use minha autoridade como alta rainha para usurpar uma empresa privada que recebeu o poder de operar dentro do reino da Áustria pela própria coroa real, exclusivamente para o benefício de seu marido. Se eu fizesse tal coisa, estaria cometendo vários crimes de acordo com as leis anticorrupção em vigor. Não apenas você e eu seríamos punidos severamente por tais ações, mas o prestígio da coroa austríaca seria diminuído para sempre aos olhos do povo. Você não entende como as coisas funcionam hoje em dia, não é? A nobreza não pode mais tirar o que quiser das pessoas comuns. Existem punições que podem ser aplicadas a todos os membros da sociedade, incluindo a família real, por se envolverem em tal comportamento corrupto. Não, Ava, não lhe darei terras, mesmo que você seja um membro da minha família. Suponha que você e seu marido queiram abrir um negócio. Nesse caso, você terá que construí-lo do zero como todo mundo. Você terá que comprar ou alugar o terreno de quem o possui, construir a fábrica, pagar um salário decente aos seus funcionários e ter um produto de qualidade suficiente para que as pessoas desejem comprá-lo com seus fundos. Você também terá que pagar os impostos necessários ao Tesouro Real que se aplicam. Se você e seu estúpido marido descobrirem como conseguir tudo isso, então talvez, apenas talvez, eu possa lhe dar um empréstimo da coroa com uma taxa de juros justa. No entanto, até que tal apresentação possa ser feita, não irei ajudá-lo. Depois de dizer isso, Adela enfiou a mão na bolsa e tirou alguns talheres de prata que serviam como preço a pagar pela refeição que haviam compartilhado e como gorjeta para o garçom. Depois de fazer isso, ela se inclinou e sussurrou algo para Ava. É engraçado, não é? Em sua juventude, você não queria nada com Berengário e até rompeu seu noivado porque acreditava que ele não valia nada. Agora ele é o rei da Áustria e eu sou sua rainha. A perder o meu ganho. Depois de dizer isso,
A jovem rainha da Áustria partiu do café e voltou para a proteção de seus guardas, onde passaram a cavalgar na carruagem de volta ao Palácio Real. Ava ficou atordoada no café por sua solidão. Ela não tinha ideia de como Adela descobriu sobre seu noivado anterior com Berengar tantos anos atrás. No entanto, Adela estava errada sobre uma coisa. Ava não rompeu seu noivado com Berengar porque achava que ele não valia nada. Em vez disso, ela o fez com medo de que ele morresse antes que eles pudessem se casar. Em sua infância, ela se importava profundamente com Berengário. Na verdade, ele foi sua primeira paixão. No entanto, quando ele ficou doente, ela não teve força emocional para apoiá-lo e, assim, fugiu de suas responsabilidades. Esse mal-entendido entre os dois irmãos ocorreu porque eles estavam separados em idade por quase uma década. O noivado com Berengário foi rompido muito antes de Adela ter idade suficiente para entender o que era isso. Se Adela soubesse que, mesmo agora, Ava ainda tinha alguns sentimentos por seu Berengar, então a jovem rainha teria sido muito mais implacável na forma como lidou com o pedido de sua irmã. Eventualmente, Ava tomou um gole de seu chá antes de suspirar em silêncio. Embora ela se arrependesse profundamente de suas ações passadas, ela não tinha como mudar o resultado. Como tal, ela poderia fazer o que Adela aconselhou e começar o árduo processo de construir um negócio do zero ou continuar vagabundeando com seus pais pelo resto de sua vida. Após um cuidadoso debate interno, Ava suspirou antes de tomar um gole do chá na frente dela mais uma vez. Já que seu marido era praticamente inútil, ela teria que confiar inteiramente em si mesma. Afinal, ela era razoavelmente inteligente. Quão difícil pode ser começar um negócio? Se ao menos ela soubesse das dificuldades que enfrentaria no longo caminho que lhe foi proposto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.